Olá, gente, que bom ter vocês por aqui. Mais um podcast Politicando com Carminha. E nós estamos recebendo hoje um convidado que é contador, graduado em gestão pública e está vindo candidato a vereador de São Gonçalo. Nós estamos falando de Adilson Bigu. Boa tarde, Carminha. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que a gente vai passar um tempo aqui muito bom, muito produtivo e estou à sua disposição. Um pouquinho da sua história, quero que você fale um Sim. pouquinho de você e como que você chegou até se candidatar, como que foi você chegar até a política. Isso, vamos lá, vamos começar do começo, né? Isso. Eu venho de uma família realmente de pessoas que fazem política há muito tempo, né? O meu pai, ele fundou a Associação de Moradores aqui do Rio do Ouro há 40 anos atrás. Ele participou do grupo político do Gilvan Aguiar, nosso ex-vereador aqui da região, que tanto cuidou do bairro, né? Em 88, na primeira disputa do Gilvan, ele teve ali, foi um dos braços fortes da campanha dele. E eu cresci nesse meio, né? No ano que eu nasci, inclusive, em 88. Né, eu lembro muito bem de quando eu era criança, de andar no Fusca vermelho que o Gilvan tinha junto com meu pai, nas campanhas, para cima e para baixo. Então, eu via o cuidado que o Gilvan tinha, né, com o bairro, com a cidade. Sim. E a referência que ele era para as pessoas. Então, ele era uma figura assim, muito querida pela minha família, né, muito amigo do meu pai. Então, o primeiro ciclo assim, de encantamento que eu tive com a política foi por conta, né, dessa proximidade com o Gilvan. E logo em seguida também comecei a fazer política junto com meu irmão, o Anderson Pipico, vereador de Niterói. Legal. Recebi ele aqui já. Isso, né, na outra semana. Então, desde 2002 com o Pipico também, algumas campanhas, antes mesmo de votar, eu lembro de participar da campanha de 2002 de presidente, né, do Lula, aquela campanha de muita esperança, de pegar material no comitê, levar para o colégio, para meus amigos legal. levarem para os pais, assim, né? Então, Legal. fui criando esse encantamento desde muito novo, assim, de criança mesmo, depois na adolescência, né? E acabou que eu continuei nesse mundo político, em paralelo também ao mundo profissional, que a gente vai falar também um pouco aqui, né? Sim. Mas fui, né, alternando entre a questão da política, de participar sempre de todas as campanhas, né? De 2002, 2004 para cá, participei de todas elas. E também na minha carreira profissional, né? Como você falou, sou contador. Sim, Né? fala um pouquinho da sua carreira profissional, sua vida aí profissional. Então, minha primeira faculdade foi de petróleo e gás, né? Sou tecnólogo em petróleo e gás. Concluí em 2008, foi minha primeira graduação. A área de petróleo na época estava crescendo muito, então eu optei em fazer essa primeira faculdade. Na época, inclusive, eu trabalhava na Federação Estadual das Associações de Moradores, né? É uma federação, na época, foi muito forte ao longo dos anos, né? Era uma instituição forte do movimento comunitário. A federação que representava, né, era responsável por todas as associações municipais, né? E as municipais são responsáveis pelas de bairro. Então, eu trabalhei na Federação Estadual. Inclusive como analista de cálculo judicial, a contabilidade já estava lá atrás comigo, mas eu não tinha percebido ainda. Eu fazia faculdade de petróleo e gás, mas eu trabalhava com cálculo judicial, fazendo atualização, correção monetária, evolução de planilha de financiamento de imóvel, fazia aquele recálculo ali do saldo devedor. Então eu comecei na contabilidade sem nem perceber muito, né, o que eu estava fazendo, já que eu mexia bem assim no Excel na época, né, no computador e tal. Então aquelas planilhas para mim ali foi um mundo que eu gostei e acabei trabalhando por 3 anos nessa federação. Né, como eu falei que o próprio Pipico foi presidente também dessa federação, né, por bastante tempo. Ele é uma figura muito forte no movimento comunitário, né, e ali eu fui assim, na política e também na parte profissional, né, ao mesmo tempo. Depois que eu fui fazer a faculdade de contabilidade, né, me formei contador, já tenho um escritório há 11 anos, né, de contabilidade. Como você falou, né, tem uma pós em gestão, mas eu alternei as minhas pós que eu fiz entre a política e a minha profissão para misturar um pouco, né, porque eu acho que a minha profissão pode contribuir muito com o setor público. Com certeza. Né, também a gente vai falar disso, né, ao longo aqui do podcast. Eu uso muito a minha profissão, né, assim, para a questão política, para ajudar as instituições do terceiro setor, né. Nem todos os contadores fazem terceiro setor, fazem ONGs, mas o escritório lá sempre fez, né? Inclusive sempre ajudei muito o Pipico nessa área de Niterói, com as associações de moradores que ele tem relação lá, e também em São Gonçalo eu ajudei bastante. E essa parte é muito importante, né? Sim. Porque às vezes as pessoas não sabem qual caminho e você vai lá. E em relação às comunidades, projeto, o que você tem para falar para a gente em relação aos projetos comunitários? Sim, então, hoje a gente ajuda, somos parceiros de muitos projetos, né? São 12 projetos sociais da cidade de São Gonçalo que a gente tem parceria, que a gente ajuda de alguma forma, né? Através da minha profissão, como eu falei, né? Legalizando as instituições. A gente sabe que a cidade de São Gonçalo tem vocação para projeto social,
em cada canto da cidade tem algum projeto, né? E eu sempre via a dificuldade daquelas pessoas ali em fazer com que a coisa assim, acontecesse. Tem muita demanda, né? Muita, é gigantesca, né? Então eu vi os líderes comunitários, os presidentes dos projetos ali com muita dificuldade, né? Não conseguia tocar o projeto, fazer o projeto crescer, eles com muita vontade de atender mais pessoas, né? E tem projeto de tudo quanto é tipo, né? Voltado para idosos, para criança, para formação profissional. E acaba que na parte burocrática ali você acaba ajudando, né? Sim, então eu legalizei muitos projetos, né? Tirei o CNPJ de diversos projetos, né? A partir daí, os projetos começam a ter uma certa autonomia, consegue mais parceria, mais recurso, né? Para poder atender o máximo de pessoas possíveis. E numa cidade carente igual a São Gonçalo, né? Os projetos acabam fazendo um pouco que a prefeitura não faz. Acaba sendo um braço assim do Estado, né? Na ausência do poder público, os projetos que estão ali amenizando o sofrimento da população. Então, assim, presenciei muitos frutos de projetos sociais aí que deram muito certo no esporte, né? Mas a principal função dos projetos é realmente formar o cidadão, né? Exatamente. Formar ali uma pessoa que vai ter sua família, que vai crescer, que vai fazer uma faculdade, que vai ter uma perspectiva de vida de crescimento. Dá uma oportunidade. Né? Nas comunidades, infelizmente, a referência das pessoas ela não é muito boa, né? Ela vive muito aquele mundo ali. Então, o papel desses projetos é mostrar um novo horizonte, mostrar né, que é possível crescer, que é possível estudar, fazer uma faculdade, melhorar a qualidade de vida, ter uma casa melhor. Então, assim, o nosso trabalho social sempre foi muito voltado para isso. Né? E uma coisa que eu sempre falo até em relação à candidatura também, o sentido da candidatura é para maximizar o que a gente já faz, né, para poder fortalecer o nosso grupo político, claro, mas na questão social. Mostrar visibilidade para o projeto que vocês já trabalham. Exato, porque um mandato ele vai trazer mais, né, perspectivas de ajuda mesmo para esse projeto. A gente pode criar diversas leis, a gente pode criar programas, parcerias, né, incentivar os projetos a participarem dos editais da cidade. Então, vamos aproveitar para falar sobre esses projetos aí, porque você está numa campanha aliada aí com o Dimas, né? Isso. Quer falar um pouquinho sobre sua trajetória com o Dimas? Claro, com certeza. O Dimas, além do seu... Sobre os projetos que também vocês estão além de ser meu candidato a prefeito, né, é meu amigo. Eu construo política com ele já há 3 anos. Eu participei de toda a pré-campanha dele de deputado federal na coordenação da campanha. Né? Ele confiou a mim em parte muito importante da campanha desde 2021. Então eu fiz toda a pré-campanha junto com ele e também a campanha, né? Assumi uma responsabilidade muito grande lá no galpão da campanha e consegui... né, entregar o que ele pediu lá, né, o trabalho que ele me confiou naquele momento. Foi uma campanha bem difícil de deputado. Apesar do nome do Dimas, né, ser muito forte, a gente não tinha, né, os recursos que os adversários tinham e eles foram com tudo para cima da cidade, né? Porque aqui em São Gonçalo tem muito isso, né? Na época de eleição aparece gente de tudo quanto é canto. Na eleição de deputado, principalmente, né? Então a galera vem e cata nosso voto e vai embora. Então é uma eleição que realmente divide muito. Mas mesmo com toda a dificuldade, a gente conseguiu vencer a eleição, né, e chegar forte para mais uma disputa agora. Né, continuo com ele. E isso foi bom também, porque o Dimas tem feito muito por São Gonçalo como deputado federal também, né? Sim, que muita gente não sabe. É um mandato que a gente se orgulha muito. Realmente ele tem destinado muito recurso aqui para a cidade, independente de questão partidária, né, de ser oposição ou não ser, ele tem feito o papel dele. Eu acho bacana isso, porque tem muitos que de repente nem faria, né? Por ser um prefeito de oposição e não faria, mas ele faz porque se preocupa com a cidade, né? Muitos mesmo, né? Muitos. Até o segundo dono da cidade, né? Que é um deputado federal, ao longo da trajetória dele, pouco ele fez pela cidade. Hoje ele manda na cidade nos bastidores, mas do ponto de vista prático ele não contribuiu muito com a cidade. Né? Se a gente analisar a cidade há 20 anos atrás, não mudou muita coisa. Então, assim, o Dimas tem sido realmente bem atuante nessa questão de trazer recursos, trouxe recursos para educação, trouxe recursos para infraestrutura. Até logo no começo do mandato ele conseguiu, né, uma emenda para compra de equipamentos para desassorear os rios, que a gente teve problema com muita enchente no verão, né? Lembra disso? Ele conseguiu também. Né? Em relação às obras do PAC, ele foi pessoalmente pedir pela cidade. Então são bilhões de reais que vai chegar no orçamento da cidade em obras, com as obras do PAC em Neves, para acabar com a questão de alagamento. Lá na Ipuca, no Jardim Catarina, que aquilo lá é terra arrasada, não tem nada. Eu não sei como que as pessoas vão se motivar a votar em alguém ali na Ipuca, ali no Catarina. Porque realmente ali é abandonado, é uma área que o povo sofre muito. E o governo federal vai fazer essa intervenção grande ali, né, para dar um pouco mais de dignidade para o povo morar naquela região.
Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter construído essa vitória do Dimas, né? Que a gente conseguiu ganhar junto essa eleição de 2022. E também tenho orgulho da atuação dele como deputado. Isso. Porque ele tem feito uma atuação muito digna. Foi o primeiro deputado federal que criou um gabinete na cidade, né? Todo mundo que passa ali pelo centro de São Gonçalo sabe que tem um gabinete do Dimas Gadelha, né? E a história dele, a relação dele com a cidade dispensa, né? Qualquer tipo de comentário. É um cara que foi degrau por degrau ali, né? No setor público, na vida pública da cidade, né? Foi médico, foi coordenador do pronto-socorro, foi subsecretário, foi secretário de saúde. Então, assim, todas as etapas que tinha de cumprir na profissão dele como médico, ele cumpriu na cidade, né? Servindo ao gonçalense. Então ele tem uma história de cuidado com as pessoas, né? Ao contrário do nosso adversário político, né? Do prefeito da cidade, que todo mundo sabe a história dele, da política, né? Então, assim, o meu candidato a prefeito, ele pode bater no peito e ter orgulho de dizer que ele cuidou das pessoas a vida inteira, como médico, salvou vidas a vida inteira, né? Então, assim, né, não é porque é meu candidato a prefeito, mas eu acho que a escolha é muito fácil para prefeito de São Gonçalo, é muito fácil. Né? Mas vamos chegar ainda na questão da gestão municipal, vamos devagar. Aí o Dimas tem ideias de uns programas muito bons, né? Uns projetos muito bons para trazer para São Gonçalo, que tá dando certo em Maricá. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você vai conseguir trazer aqui para o bairro, né, para a sua comunidade, em relação ligado aos projetos que ele está apresentando. O programa do governo do Dimas é realmente muito bom, né? A gente tem como inspiração a prefeitura de Maricá, a gestão, né, em Maricá, que vai completar agora 16 anos. E você, como contador, você pode falar pra gente, porque tem muita gente que fala que não tem condições de fazer o que ele fala. Você, como contador, né? Isso. E você poderia explicar sobre isso. Vamos dar só um exemplo aqui. Maricá tem um programa chamado Passaporte Universitário, em que a cidade paga 10 mil bolsas de estudo por ano para que as pessoas que moram em Maricá, né, estudem em faculdades particulares pagas pela prefeitura. Maricá ainda paga passagem. Além de pagar a faculdade, ainda paga a passagem. Dá um cartão. Essas 10 mil bolsas custam para a prefeitura, por ano, 38 milhões de reais. O orçamento da cidade de São Gonçalo beirou 3 bilhões. Né, no último ano. A galera, acho que a maioria das pessoas que acompanharam a política nos últimos tempos sabem que São Gonçalo recebeu 1 bilhão da venda da SEDAI, e essas 10 mil bolsas custariam 38 milhões por ano, ou seja, é um valor irrelevante, né, mediante toda e que ia fazer muita receita que a cidade né, na vida de muitos total jovens. Diferença, porque você pagar faculdade para 10 mil pessoas, são 10 mil vidas transformadas com certeza, não só a dela, mas da família dela, dos filhos dela, né? A gente sabe que ter uma faculdade hoje é fundamental para conseguir um emprego um pouco melhor, viver melhor, para ter uma renda melhor. Então, um programa muito barato, que a prefeitura, que o governo atual simplesmente optou em não fazer. Ele não quis, não fez porque não quis. Porque não é a praia dele cuidar das pessoas realmente. Eles gostam de fazer praça, eles gostam de fazer concreto. Eu acho que é importante fazer concreto, claro que é, mas é importante investir nas pessoas também. Não adianta fazer obras de qualquer maneira para depois alagar a casa dos outros, né? Fazer obras em centro da cidade, praças milionárias, como tem a do Culubandê ali, que o projeto de engenharia, né, já enriqueceu quem foi contratado, né? Eu acho que essa pessoa que é dona dessa empresa que fez o projeto ali do Culubandê deve estar soltando fogos ali, tá doido que apareça outra praça para fazer, porque só o projeto já custou milhões de reais. Então, assim, a gestão hoje em São Gonçalo é totalmente irresponsável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gasto público, né? Eles não priorizam o que tem que ser feito, né? Só que, infelizmente... Quer investir nas pessoas. Quer investir nas pessoas, né? Só que, infelizmente, a prefeitura conseguiu vender essa imagem de que tá bom, né? Talvez por conta das últimas 2 gestões foram um pouco apagadas, né? Então, quebrou o centro da cidade, botou máquina na rua, fez algumas ruas, aí já passa aquela sensação... A rua tá mais bonitinha, dá a impressão que a cidade tá tudo muito bem. Além bem. De diversas páginas da cidade que a prefeitura simplesmente comprou para poder falar bem da prefeitura, e que se a gente falar mal, né, as páginas os comentários são apagados. É verdade. Então, assim, essa sensação de que tá muito bom, ele conseguiu passar, infelizmente, pro povo, mas cabe a nós, de oposição, né, abrir os olhos, né, e em cada reunião, a gente não perde oportunidade, em cada conversa, mostrar a verdade, mostrar à população de que poderia fazer diferente, poderia ser melhor. A cidade poderia sair desses 4 anos que teve um excelente faturamento, uma excelente receita, né, em outro patamar realmente, mas não é o que vai acontecer. A cidade continua com os mesmos problemas de infraestrutura, de saúde, de falta de creche, os problemas são os mesmos. A gente começou a gestão do Capitão Nelson, vai terminar
com os mesmos problemas na cidade. Né? E voltando à questão dos programas que você me perguntou, né? Tem o vermelhinho que eu queria que você falasse. Eu citei o passaporte universitário, porque é tão irrelevante a verba para isso. Exatamente. Né? Que, tipo assim, para não ter defesa, não existe defesa contra o passaporte. Comparando com a praça ali, ficou em quanto a diferença? Eu acho que aquela praça custou 1 ano de passaporte universitário. Então, assim... Só aquela praça, né? Exatamente. Então, assim, não fez porque não quis mesmo. Eles não... ó, gonçalense que está assistindo o nosso podcast. O prefeito não quis pagar a sua faculdade. Você que hoje tem dificuldade de fazer uma faculdade, não conseguiu se formar ou sonha em fazer, a prefeitura não fez porque não quis. Porque ele não quis pagar a sua faculdade, porque ele não investe em pessoas realmente. Né? E seguindo os programas, né, que a gente sonha em implantar na cidade, né, tem a questão da moeda social, que é um programa sensacional, né, que Niterói também implantou, Araribóia, né, Maricá tem um Mumbuca já há bastante tempo, são 10 anos de Mumbuca, se não me engano, até mais, são mais, né, desde o começo da gestão, 10 anos são de Vermelhinho. Então, assim, eu acho que o Mumbuca é desde a época do Paquá. Desde o começo. Então, assim, a moeda social é um projeto testado e aprovado em Maricá, né? Os estudos mostram que a cada R$1... É bom falar também que aumentou a arrecadação em 15%. Isso daí passou até na mídia nacional. Isso, exato. Então, assim, a cada R$1 investido no moeda social, volta R$12 para a economia. Então, gira muito ali a questão da economia. Sim. Não é um programa somente de transferência direta de renda. Os comerciantes ganham muito com isso, arrecadam mais, empregam mais, a cidade cresce, né? Sim. A gente vê que hoje a cidade de Maricá, as pessoas não estão indo só morar lá, elas estão indo trabalhar também. Então Maricá está gerando emprego, para os gonçalenses inclusive, né? Que antes iam para Niterói e para o Rio, né? E São Gonçalo continua não gerando emprego para ninguém. Então, assim, Maricá também está gerando emprego. E a Mumbuca é responsável por isso também. É um programa sensacional, né? Reconhecido internacionalmente, como você falou. Então, assim, a gente quer implantar em São Gonçalo a moeda Tamoio. É totalmente possível, né? Tem orçamento para isso. A gente quer começar com 40 mil famílias inicialmente, né? E ampliando, né? À medida que for... 40 mil famílias é um número bem relevante. Isso, e claro, as que mais precisam, com certeza, no primeiro momento, né? E a gente vai ampliando à medida que o tempo vai passando, né? É um programa que realmente dá um salto de qualidade, de crescimento na cidade, porque a pessoa acaba consumindo mais aqui, né, em São Gonçalo. Muitas pessoas que trabalham em Niterói, no Rio, né? Acaba que naquela saídazinha de trabalho ali, acaba, né, consumindo ali, ou visita Niterói para comprar uma coisa ou outra, tá sempre frequentando outras cidades, né? E vai ter a oportunidade de consumir na cidade, no bairro, né? Em Alcântara, no centro da cidade. Então, é um programa realmente que muda a vida das pessoas, né? E que traz até uma identidade maior com a cidade. E São Gonçalo tem muito comércio, né? Vai ser muito bom para movimentar a economia. Alcântara. Aceitando uma moeda social. Né? Realmente ia ser uma coisa que ia ser sensacional. Verdade. E tem o projeto do Vermelhinho também, que é um projeto... que ao contrário do que as pessoas falam, né? Não é restrito a Maricá, é uma tendência nacional. Tem 155 cidades no Brasil que já tem ônibus de graça, né? Então, essa coisa de que é impossível, porque tem rótulo, fora da realidade, não é verdade. Tem cidade mais pobre que tem cidade mais rica que tem cidade mais ou menos que tem. É uma política pública. Tem muita gente que fala que não tem como fazer em São Gonçalo, porque São Gonçalo realmente é uma cidade muito grande. Aí então, o que ele pretende fazer em relação a isso? No próprio programa de governo está bem explicado essa questão. A ideia é construir alguns corredores viários que vai ter Alcântara como referência, né? Alcântara vai ser o ponto ali de baldeação, né? De troca, né? da linha, para poder a cidade se interligar. Hoje, para a gente chegar, por exemplo, do Rio do Ouro até o Paraíso, lá até na UERJ, por exemplo, ali, Patronato, tem que pegar 2 ônibus, então a cidade não se comunica, tem que pegar 2 ônibus, tem que pagar 2 ônibus, né? Não é só pegar. Né? Então, a ideia do ônibus de graça não é só dar essa oportunidade para as pessoas, né, circularem na cidade, não pagarem a passagem, mas também interligar a cidade, né? Isso do ponto de vista econômico, né? É bom porque a cidade acaba se conectando mais do ponto de vista de emprego também, né? O próprio empresário ganha com isso, porque não vai ter mais aquele custo ali da passagem, né? E as pessoas vão conseguir chegar em pontos extremos da cidade. Fora também que resolve a questão da dificuldade de transporte, né? Não sei se, né, quem estiver assistindo conhece a região ali de Santa Isabel e Itaitindiba ali, aquilo ali é uma região crítica relacionada ao transporte, é muito difícil. Então a gente quer pegar esses pontos mais isolados, que tem mais dificuldade, e integrar eles todos com Alcântara, para ir se implantando de forma gradativa. A cada ano implanta 2 linhas, até conseguir integrar toda a cidade. E do ponto de vista de orçamento, até possível. Maricá começou assim também, eles botaram alguns pontos estratégicos e depois foi ampliando. É isso. Então, assim, tem uma obra hoje na cidade, né, de um corredor viário de Neves ali, né, que
passando pelo centro da cidade, aquela obra que nunca acaba, né? Que o pessoal chama de Move. Essa semana horrível, tá? É isso. O pessoal chama do Move. Essa obra já tá passando dos 400 milhões de reais de custo. Gente. Então, assim, é uma coisa totalmente absurda. R$500 milhão numa obra que não vai resolver o problema de trânsito da cidade, de mobilidade. Não vai mesmo, porque ali não é o principal problema do trânsito da cidade. Não vai, não. É uma obra realmente para beneficiar a empresa de ônibus, né? Para empresário de ônibus ver. Então, assim, um orçamento desse tamanho poderia muito bem ser investido na implantação do ônibus de graça. Então, é um programa possível realmente, né? Dá para fazer. Já fizemos todas as contas possíveis e só falta vontade política realmente implantar. E tem um programa interessante também que as pessoas falam um pouco até menos. Né? Eu acho que você conhece aquele restaurante popular ali do Alcântara. Um restaurante que implanta, até do estado, do governo do estado. Um restaurante no modelo parecido com o de Niterói, que a refeição é mais barata, é R$2 e tal. Esse eu não conheço. É no centro do Alcântara ali, tem algum tempo que foi implantado. E ali fica uma fila absurda, pessoas querendo almoçar, né, com custo muito baixo e tal. E a gente entende... Maricá tem um restaurante popular lá que funciona bem. Ali no... Então, só que esse do Alcântara não resolve o problema, né? Esse problema da cidade. O Dimas tem um projeto muito bom que é das cozinhas comunitárias. Né? Como vai funcionar isso? O projeto é implantar 30 cozinhas comunitárias espalhadas pela cidade para que as cozinhas vão até as pessoas que precisam. Não as pessoas têm que ir para o centro do Alcântara para poder se alimentar. Sim. Então, evita... É um restaurante só como se no fosse um centro restaurante do Alcântara? popular, né? Mas no modelo de cozinha comunitária, espalhado pela cidade. Então, isso vai alcançar muito mais pessoas. Né? São uma cidade muito grande, do ponto de vista de território, realmente, né? Sim. Então, uma das críticas que eu faço ao governo atual é esse. O governo atual ele faz projeto piloto que não resolve a vida das pessoas, né? Ali na Lagoinha ali tem o Hospital do Câncer do Coração, que a gente sabe que isso não faz nem cócegas no problema de saúde, né, da cidade, mas eles quiseram dizer, né, vender essa ideia de que fizeram esse hospital, mas é projeto piloto. As pessoas batem ali e são encaminhadas para outro local, né? Hospital de triagem praticamente. Entendi. E tem projeto para a área de saúde também? Sim, eu acho que a área de saúde até, né, é o forte, Tinha que ser o forte dele. É o forte do meu prefeito, né? Porque ele é médico e ele passou por todas as camadas, né, da saúde. Conhece bem. A saúde de São Gonçalo realmente é uma área muito crítica ainda, né? A questão de exame ainda é muito precário, né? O pouco que a gente tem de saúde na cidade passa pela gestão do Dimas como secretário de saúde, né? A UPA de Nova Cidade, a UPA do Pacheco, o Espaço Rosa, são equipamentos públicos da gestão dele enquanto ele foi secretário de saúde. Então ele sempre teve uma atenção especial. Eu acho assim, eu acho que a rede de atenção básica deve ter um carinho especial primeiro, né? Os postos de saúde precisam ser bem equipados. Não é botar letreiro, não, a preço de ouro, igual o prefeito fez, não. Comprar cadeira e mesa superfaturada, né? Como foi denunciado pela Globo e por todas as televisões aí. Isso ele gosta de fazer, né? Coisa para inglês ver. Letreiro bonito pra caramba, azulzão, mas vai lá pra ver se tem médico. Vê quanto tempo demora pra fazer um exame. 4 meses, 5 meses, né? A realidade é essa. Mas pro inglês ver, pra pessoa que tem o plano de saúde e olha aquilo ali bonito e não entra na unidade, acho que tá muito bom. Né? Então, se não tiver atendimento, eu acho que a rede de atenção básica ela precisa ser ampliada e cuidada. O programa de saúde da família em São Gonçalo precisa funcionar mesmo, porque isso desafoga a emergência. Isso não sou eu que estou falando, né? Todos os especialistas de saúde sabem disso. Né, que se o programa de saúde da família, se a atenção básica estiver rodando direitinho, eu acho que a saúde, de um modo geral, cresce. Né? O pronto-socorro tem que ter uma estrutura, mas não pode ser só aquele. A cidade é muito grande. A gente precisa levar um pronto-socorro para outros distritos da cidade, né? Um hospital de emergência mesmo em outro distrito. Por exemplo, o próprio Rio do Ouro mesmo aqui, né? Sim. Né? Quando a gente pensa em emergência, para onde que a gente vai? O Hospital Geral, que é do Estado, ali no Culubandê. Azevedo Lima, né? Azevedo Lima, que é Niterói. UPA de Noan, que é Maricá. Né? Mas em São Gonçalo, o segundo distrito, voltando falando, aproveitando São aqui Gonçalo, as pessoas têm até medo de... aproveitando, aproveitando o gancho do segundo distrito, é uma região abandonada. Sim. O segundo distrito é uma região completamente... O segundo distrito que eu falo, né, para as pessoas entenderem também, né? De Tribobó até Rio do Ouro, né? O segundo distrito, passando um pedaço pelo bairro Almerinda, Coelho ali, esse pedaço de Canossa, que fica mais isolado, ele realmente não é atendido. Realmente ele fica muito isolado e as políticas não chegam aqui. Então a questão da saúde, eu tenho certeza que o Dimas vai atender muito bem, até pela formação dele. O pronto-socorro ali, né? Era administrado por uma OS que era do ex-secretário de saúde, então um negócio assim muito absurdo. Não sou eu que tô falando, quem quiser pesquisar, né? Pronto-socorro de São Gonçalo, OS, secretário de saúde. Bota no Google, você vai ver. Né? Ele saiu da gestão da OS meses antes de assumir a secretaria e continuou botando o povo dele lá para poder controlar. Então, assim, se a gente for falar de corrupção aqui, então a gente vai ficar até amanhã falando aqui, né? Porque esse governo é marcado pela corrupção. É verdade. Né?
Só que um exemplo é a questão do próprio leite, né? O Neston Nutri, que custa R$ 30, e eles compraram 50 e pouco, né? 60. Compraram 190. Não, 100 e pouco, 190. É isso aí. Então, infelizmente, né, foi uma coisa que caiu no esquecimento, né, mais ou menos, mas a gente tem que sempre lembrar, né, para poder... Mas essas coisas não vêm à tona? Não, as investigações continuam, mas até... São coisas que demoram um pouco, né? Então, a justiça é lenta mesmo, realmente. Então, assim, a gente tá no partido de oposição, a gente faz uma política de oposição porque a gente entende que, de fato, a gestão não é boa. Né, a gestão São Gonçalo realmente poderia ter um salto de qualidade, de crescimento muito grande, né, como Maricá teve em 16 anos, como Niterói teve. Eu acho que a diferença é que São Gonçalo nunca foi gerido pensando a longo prazo e por um mesmo grupo político que pensasse parecido como Niterói, por exemplo, foi. Niterói há 30 anos é gerido pelo mesmo grupo, né? Mesmo grupo, mesma linha de política, assim, mais ou menos. Então alterna o gestor, mas a política continua e a cidade hoje continua sendo referência. E Maricá tem 16 anos, né? O mesmo grupo. Então hoje a cidade está colhendo esses frutos. Né? Há 20 anos atrás, um terreno em Maricá, qualquer um comprava por qualquer dinheiro. Sim. Né? Hoje em dia, comprar um terreno lá não é fácil. Né? Não tá barato, e existe uma migração muito grande, né, de São Gonçalo para lá. Né? Antes o sonho do gonçalense era morar em Niterói, hoje é morar em Maricá. Né? E infelizmente é isso. Então, se o governo tivesse São dados comprovados, então não tem como as pessoas ficar questionando. Porque realmente, se saiu é porque lá eles estão vendo alguma coisa lá melhor. Isso. E se o governo fosse bom, ele ficava aqui na cidade. Ficava né? aqui na cidade. A questão da violência cresceu muito, né? Muita então, assim. Coisa. Questão da barricada só aumentou. Exatamente, só aumentou. Então a gente avalia que realmente a gestão foi muito ruim. E falando sobre a educação em São Gonçalo, a gente é bom frisar que é Aparecida que, pelo menos as 2 creches que a gente tem aqui no Rio do Ouro foi Aparecida, não tem... São poucas as que tem e quem fez foi a Aparecida. A Aparecida fez mais de 60 creches em 8 anos de governo. Realmente ela fez um governo muito voltado para essa área de educação, né? Infelizmente, né, não é o que esse governo fez, né? Nós vamos encerrar aí 4 anos de mandato sem ter uma creche construída com recurso da prefeitura, nada, zero. E creche conveniada não resolve a vida de ninguém. A gente que faz política aqui em comunidade, a gente vê o sofrimento que é das mães, por exemplo, aqui da comunidade da Linha, que não tem onde deixar seus filhos. Uma cuida do filho da outra, a outra cuida do filho da uma reveza com a outra, né? E as crianças ficam ali sem estrutura nenhuma, dentro de uma casa, né, podendo estar sendo cuidada numa creche em tempo integral. Sim. Né? Maricá e Niterói são referências nisso também. Né? E isso ajuda muito também na criminalidade para as crianças não se envolver, né? Sim, claro, não, com certeza. A questão da violência, ela só é... Misael, recebe isso aí para mim, por favor? Depois eu corto esse pedaço. A questão da violência só tem como ser resolvida realmente a longo prazo e com a educação, não tem outra saída, né? Então, assim, não foi uma área que a gestão atual deu algum tipo de atenção à educação, não foi mesmo, né? Eles não priorizaram isso e ampliar a rede própria. Acho que a prefeitura tem sim que ampliar a rede própria de ensino, né? Com creche em tempo integral realmente, com professores de apoio. Acho que a base de tudo, o começo de tudo, a educação, né? Sim, sem dúvida, né? Quem não cuida da educação, né, não vai cuidar de área nenhuma. Exatamente. Então, como eu falei, a última gestão que realmente foi referência nessa área foi a gestão da Aparecida Panicé, que é a vice do Dimas, né? E assim, ela está muito animada na campanha, participando ativamente de todas as ações, as agendas. É uma pessoa com muita disposição para trabalhar. E aí você, como o representante aí da comunidade do Rio do Ouro, né, do nosso bairro e dos bairros vizinhos, você vai conseguir fazer o que em relação à educação para trazer aqui uma creche ou aumentar, ampliar alguma coisa em relação a isso? O então, que você pretende? A gente precisa resolver alguns problemas aqui da região, né? Como eu falei, pelo fato da região ser um pouco isolada, né, parece que eles não estão enxergando a gente aqui. Né? E infelizmente não tem representatividade mesmo não. Né? Não tem nenhum vereador que olhe pelo Rio do Ouro, pelo Engenho do Roçado, por Ipiíba, não tem mesmo. Né? Tapar buraco e acender lâmpada é ridículo algum vereador se orgulhar disso, bater no peito. Eu trabalho muito porque eu tapo buraco e acendo lâmpada. Então a região não tem vereador, né? Nem do governo nem de oposição, infelizmente. Né? E Ipiíba precisa muito de uma creche aqui, pro lado de cá, pro lado da A própria comunidade aqui da linha é essa, são milhares de pessoas que não têm onde deixar o filho, não tem mesmo. E ainda tem, né, candidatos se levantando, décadas, né? querendo falar de creche conveniada, né, que não resolve a vida. Creche conveniada não tem a mesma estrutura de uma rede própria, não tem mesmo.
né? Não paga bem profissional. E quando não dá calote em funcionário, né? Que tem um monte de creche conveniada aí que adora dar calote. E tem candidato se orgulhando disso, né? De repente ele se orgulha de dar calote em funcionário. Pois então, assim, creche conveniada para mim não conta. Eu quero rede própria, né? Creche realmente que vai atender as pessoas. Então, aqui na região, um dos problemas críticos é justamente esse. A questão de creche. Não tem. E por que a gente sabe muito disso? Primeiro porque eu moro aqui, né? Eu sou um candidato a vereador que levanto muito a bandeira do Rio do Ouro, mas porque eu posso falar porque eu moro há 36 anos aqui. Sim. Tem candidato que se diz daqui, mas que não mora no Rio do Ouro, que inclusive mora em Niterói, né? Alguns deles que eu conheço. Né? Então eu moro no mesmo endereço, todo mundo pode me procurar lá de 6 horas da manhã que eu tô dentro de casa levantando. Então, assim, aqui o Rio do Ouro, ele precisa realmente dessa atenção. A gente tem uma creche ali na rua conhecida como Rua do Lixão, né? Na Rua do Lixão. Que eu acho que uma outra Gilvão. pequena aqui que não atende quase criança nenhuma. E o próprio colégio ali também no Engenho, né? Do Colégio Pastor Mauro ali. Sim. Que vira e mexe também tem problemas em relação à merenda, profissional, dispensa aluno, de vez em quando tem água. Eu vejo muita reclamação. Então, assim, a questão de educação aqui na região realmente é bem precária. Mas como eu falei, o fato da região ser um pouco mais distante, a minha ideia né, já sugeri isso ao Dimas, inclusive, a gente precisa criar um modelo de subprefeitura ou administrações regionais, como tem em Niterói, nessas regiões. A gente pega 5 regiões mais distantes e implanta ali uma unidade da prefeitura, como se fosse uma subprefeitura, para o poder público estar ocupando aquela região. E não só desse ponto de vista, mas um distrito de limpeza integrado ali, um protocolo da Secretaria de Fazenda. Então, assim, são muitas coisas que dá para colocar ali um DCO, por exemplo, né, para cuidar da questão de manutenção, né? Então, integrando ali para poder a região ser enxergada, né? E ter alguém ali, um secretário regional ou um subprefeito, sei lá, a nomenclatura que menos importa, mas ter alguém que possa cuidar da região e enxergar e apontar isso, para a gente entender. Porque eu acho que o gestor, né, fica tão isolado lá. Mas o vereador pode fazer sugerir essa ponte, tudo isso, claro. Sugerir. É isso. Porque ele tem que brigar pelo local, exatamente. E apontar esses problemas. Então, assim. Eu acho que a maior carência que a gente tem aqui é em relação ao creche e educação, sabe? Sim, é uma das maiores. Não né? digo tanto, acho que na educação para ensino médio, essas coisas já não, mas. Porque o Estado também tem sido bem ausente nesse sentido, né? Os colégios do Estado que a gente tem aqui na região antigamente tinham os supletivos, né? O ensino de jovens e adultos não tem mais. Hoje essas pessoas têm que se deslocar. Conheço algumas que fazem em Niterói, estudam à noite, trabalham o dia inteiro estudando à noite em Niterói, porque não tem aqui na região também. Né? Aqui teve no CIEP, nem do Rio sabia do Ouro. Que não tem mais. Não tem mais, infelizmente. Então são muitos os problemas, mas o que eu entendo é isso. A gente fica um pouco isolado e não tem alguém que tenha disposição para poder apontar para o prefeito, né, os problemas que a gente tem. E aí, falando sobre Adilson Bigu, pessoa, para Adilson Bigu, político, o que você tem a falar? Eu acho que eu tô há tanto tempo nisso, né, que não tem mais muita diferença entre Adilson Já Bigu virou uma pessoa só. E Adilson Bigu político, né? Eu sempre participei muito, né? Sempre trabalhei muito, né, dentro da política, né? Mas como eu falei, nunca abandonei minha área profissional, né? Assim, sempre atuei da maneira que dá para atuar, porque a gente nunca ganhou uma eleição. Como você falou, você tem feito a ponte, né? Também. Isso. Então, assim, eu queria até falar sobre a construção mesmo do projeto político, né? Como eu cheguei nessa candidatura. Eu acho que a gente não teve, não falamos ainda. Após terminar a eleição do Dimas em 2022, deputado, que nós ganhamos, né? Eu comecei, de fato, a construção de 24, né? Comecei a construir o meu grupo político para disputar a eleição esse ano. Né? E comecei do zero mesmo, sozinho, não tinha ninguém. Olhar pro lado era eu e eu mesmo. E você foi buscando suas lideranças? Fui buscando os parceiros, fui buscando ex-candidatos. Hoje a gente tem um grupo de 12 ex-candidatos apoiando a minha candidatura. Bacana. Então eu venho candidato para ganhar a eleição e para ser vereador mesmo. Eu não quero cargo, eu não venho para disputar para poder conseguir um espaço aqui, um espaço ali. Não dependo financeiramente da política, não quero depender. Né? Eu tenho minha profissão, tenho meu escritório, tenho meus funcionários e dependo financeiramente do meu trabalho, da minha profissão. Então essa construção que eu fiz foi para ganhar a eleição, foi para disputar a vaga, né? E hoje eu tenho a honra de ter um Zé Luiz Motorista, por exemplo, que é uma figura querida aqui na região e na cidade toda. Foi candidato 4 vezes, teve 1.500 votos em 3 eleições,
dirigindo um ônibus mesmo, sem estrutura, ajudando o povo, é um cara que acorda e dorme ajudando no próximo, né? E diversas outras pessoas, né? Tem o Andrezinho da Saúde, que geriu o posto aqui de saúde do Rio Douro durante muitos anos, o polo sanitário. Tem o professor Leandro Sembarella, que foi candidato. Tem o tio Robson da Capoeira, figura querida aqui na comunidade da linha, né? Conheço ele. Trabalhou no CIEP aqui durante 30 anos, aqui, tá aqui desde sempre. Não, e antes dele ir pro CIEP, ele deu aula ali na Rua do Moelo também. Também, e é de capoeira também, né? Capoeira. Fora daqui tem o Glaucio da Clínica de Itaoca, tem a Jennifer do Mutondo. Então, assim, são diversos parceiros que abraçaram essa causa, viram a seriedade do trabalho e hoje estão com a gente, sabendo que a gente está disputando a vaga, né? E também construímos um trabalho social muito bom, né? Principalmente aqui na comunidade da linha, né? O Vaguinho, né? Que é o líder comunitário ali, que está até nos acompanhando aqui no podcast. Tá aqui com a gente. Ele me procurou no ano passado, no comecinho do ano mesmo, que eles tinham uma vontade de legalizar uma associação de moradores da comunidade. É importante. Eu ajudei a legalizar a associação, né? Conseguimos atender esse desejo dele. Então eu fico até bem orgulhoso disso, sempre comento, né? Que o meu pai o meu pai há 40 anos legalizou a associação do bairro. E eu, 40 anos depois, ajudei a legalizar a associação da comunidade. É mesmo, então é um orgulho para minha família, né, ter contribuído com isso. E durante todo esse trabalho social, principalmente na comunidade, né, eu não encontrei com nenhum candidato que eu encontro na rua hoje, não. Hoje eu passo pela rua, eu acho um monte. Aqui na região deve ter uns 8. Né? Nenhum deles eu vi, Carminha. Nenhum deles. Eu nunca esbarrei com nenhum candidato do Rio do Ouro, que se diz do Rio do Ouro hoje, em nenhuma ação social que eu fiz. Isso acontece muito, em nenhuma visita. Só na época da em nenhuma eleição. ação que a associação fez, casa que visitou, perrengue que a pessoa teve, me procurou, em documento que a associação tirou, eu nunca vi nenhum deles. Hoje eles andam na comunidade, hoje eles procuram, né, cola adesiva em portão, tem a cara de pau de pedir voto lá, mas eu não encontrei nenhum deles. Então eu não cheguei agora, eu tenho o nosso trabalho em conjunto com a associação há bastante tempo ali, né, e hoje eu ando com muita tranquilidade ali, e o povo sabe disso, né, então eu tô bem tranquilo em relação a isso. O povo sabe disso, a gente sabe que a galera tem o poder econômico deles, né? Eles vão fatiar esse voto, é claro, é normal, é da democracia, né? A pessoa escolhe quem vai votar. Mas a minha consciência está muito tranquila de que eu fiz um excelente trabalho ali ao longo desse tempo, que a gente construiu uma candidatura com corpo, né? Vistosa. Isso foi notado pela cidade toda, não foi só por aqui pela região. A campanha não está baseada só aqui no Rio do Ouro, é claro. A gente tem excelentes lideranças fora também e que vai ajudar a gente a construir essa vitória. Né? Tenho muito orgulho de vir pelo Partido dos Trabalhadores, né? Que é um partido que eu sempre apoiei, que eu fui filiado durante 15 anos da minha vida, né? Como eu falei, meu irmão é vereador pelo PT de Niterói também, né? O partido está na família já há bastante tempo. E também com o Dimas, que é um amigo, né? Um amigo pessoal. É uma pessoa que eu devo a ele, assim, a minha reentrada na política oficial. Confesso que eu estava muito desanimado depois de 2020. Eu não queria nem muito participar, mas procurei o Dimas e ele... Né, me atendeu muito bem, me inseriu ali naquele projeto, acreditou e confiou, né, partes importantes da campanha dele para que a gente chegasse hoje em condições de disputar a vaga. Deu um estímulo para você ver lá na frente que ia dar. Ia dar certo, exato. Então hoje a gente está assim, muito confiante que a gente vai conseguir esse mandato e que vai conseguir trabalhar muito aqui principalmente para nossa região, né, mas claro, por toda a cidade, obviamente. E agora eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, a sua câmera, e falasse aí para o público sobre suas propostas, ou sobre o que você quiser falar, para a gente encerrar. Certo. Né, então eu quero agradecer o seu convite, né, mais uma vez. Né, estou à disposição para quantas vezes você me chamar. Eu quero participar aqui do podcast. A você que assistiu a gente durante esse tempo, né, agradeço a atenção. Quero até ser um pouco até repetitivo, né? Nós construímos esse projeto com muita seriedade. Eu acho que a marca do projeto é essa. A gente não quer fazer discurso político para ninguém, a gente não quer enganar ninguém, a gente não quer só pegar o seu voto, né, e depois sumir da região, não é a nossa característica, né, principalmente aqui a região. Passado 6 de outubro, quem vai estar ali na linha vai ser eu, vai ser o Vaguinho, vai ser o Zé Luiz, quem vai estar no Engenho do Roçado vai ser eu, vai ser o Vaguinho, vai ser o tio Robson, vai ser o Leandro, vai ser o nosso grupo. A gente não faz política pensando em disputa eleitoral, a gente quer construir um projeto político a longo prazo. A disputa agora é de vereador, mas depois tem de deputado. Nós temos os nossos deputados parceiros, né? A Verônica Lima é a minha deputada estadual, tem sido muito parceira do nosso projeto. Sou muito grato a ela por toda a parceria que ela tem feito, né, comigo. Então, como eu falei, eu não faço política pensando em disputa eleitoral, né? Vamos construir política. Eu tenho certeza que a gente vai sair grande dessa disputa, né? As pessoas estão
assim, vendo o crescimento da campanha, tem sido muito legal, tem feito muitas panfletagens na rua, né? E as pessoas conhecendo, vendo falar, pô, te vi no Instagram, te vi no, né? Eu tô acompanhando seu trabalho, tá sendo legal. Então, assim, tá sendo uma campanha, assim, de muita esperança realmente aqui pra nossa região. As pessoas aqui, elas enxergam muito, né, o que acontece em Maricá. Elas têm Maricá como referência de gestão pública, então elas querem viver um pouco isso aqui também. Eu acho que a gente merece viver isso. Isso aí. Né? O povo merece, a gente precisa, né, levantar a cabeça e entender que a gente merece ter uma moeda social, a gente merece ter um ônibus de graça, a gente merece ter a faculdade paga pela prefeitura, por que não? O Lula mostrou que é possível com o ProUni, né? Lá atrás, há quanto tempo tem o ProUni? É verdade. Há muitos anos. Né? O FIES mesmo, que é um programa de financiamento, mas que é uma mão que o governo federal dá. Né? Maricá copiou, né? O passaporte universitário de Maricá é a cópia do ProUni. E o que é bom tem que ser copiado realmente. E nós vamos copiar aqui para São Gonçalo. Né? Então, assim, eu não posso deixar de pedir o voto, né? Claro. Se eu vim aqui, né? Se eu tenho esse espaço, eu tenho que aproveitar para poder pedir esse voto. Acredite no nosso projeto, é um projeto muito sério. A gente tem muita responsabilidade em relação a isso, né? A gente não ia, assim, adiar, né? Ou de repente tirar 12 pessoas da disputa, né? Para sonhar junto comigo, se não fosse uma coisa muito séria. Eu tenho muita responsabilidade em relação a isso. Né? Então é um projeto realmente muito sério, que tem condições técnicas de fazer um bom mandato e que já tem trabalho feito também. Eu não estou aqui só prometendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nunca fez nada. Dentro das nossas limitações, a gente sempre fez, sempre serviu a nossa região, a gente sempre esteve junto ao povo, né? O povo não está distante de nós, né? Nós sempre estivemos no meio, faço parte, eu estou em sociedade. Então o que é melhor para o Rio do Ouro, o que é melhor para Alcântara, o que é melhor para qualquer bairro da cidade é melhor para mim também. Então, acompanha a gente nas redes sociais também, né? Adilson Bigu, no meu Instagram. Né? Tem mais projetos lá, mais propostas, tem o nosso trabalho, tem nossa agenda, as nossas atividades de campanha, né? Quem quiser, né, o material de campanha, é só solicitar lá, a gente entrega, leva até você, né, para quem quiser acompanhar. Tem acontecido isso, tá? Esses dias eu tava em casa num domingo, já de tardinha assim. A pessoa mandou mensagem no Instagram: tô passando aqui perto do ponto 48, eu sou comitê e eu posso pegar um material com você? Não conheço a pessoa. Legal, eu fui lá, abri o comitê, dei o material, a pessoa é da Parada 40. Tô fazendo sua campanha lá. Tem que te apresentar a Dandara. Dandara, a gente tem que eleger Bigu. Ela mandou mensagem pra mim ontem. Vamos lá, me apresenta. Uma pessoa forte também, filho. Então, assim, tem muitos jovens me reconhecendo na rua. Ele é o Bigu e tal, vindo tirar foto. Eu falei, cara, tá legal o trabalho, cara, tá sério. Tá muito bom. Então, assim, e a nossa missão é essa, é levar a esperança, né, pra uma cidade que é muito mal representada. Então eu peço o seu voto, o número é o 13.000, né? Bem fácil. Meu prefeito tá facinho, né? Meu prefeito é o 13, é o Dimas Gadelha, nosso deputado federal e candidato a prefeito. Né? E no dia 6 de outubro, né, vamos comemorar junto com a gente. Tenho certeza depois das 5 vai começar a apuração. E lá para as 8 horas da noite a gente vai estar comemorando essa vitória aqui junto com vocês. E com os 12 ex-candidatos. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Bigu, obrigada, tá? Foi um prazer passar a tarde aqui batendo esse papo com você. E vamos esperar aí, né? O pessoal vai acompanhando as suas redes sociais para poder estar acompanhando o trabalho de Bigu, que não é de agora, não é de hoje, não é de 4 em 4 anos que ele aparece. Ele está aí todos os anos, ele está aí nas comunidades fazendo trabalho com o pessoal. Tá bom? Não é à toa que os 12 ex-candidatos tá junto com ele, apoiando ele. Então é isso, gente. Acompanha a gente lá, curte, compartilha essa entrevista aqui, que ficou bacana com meu amigo Adilson Bigu. E até a próxima.